Bem-vindos ao canal Dicas de Negociação. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu queria conversar com vocês sobre a teoria do bolo fixo. Afinal, o que é isso? Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre uma das teorias da negociação tradicional, que é a chamada teoria do bolo fixo. O que isso significa? Significa que para uma negociação a gente tem um bolo fixo, ou seja, para o outro ganhar eu tenho que perder e para eu ganhar o outro tem que perder. Então se a gente for dividir em porcentagem, se o outro ficar com 70% eu tenho que ficar com 30%. E se eu conseguir 70%, o outro vai ficar com 30%. Para um ganhar, o outro tem que perder. Isso gera aquela questão do chegar naquele meio termo que a gente fala, que é o 50% para cada lado, que a gente nem sabe se é bom. Normalmente a gente chega no meio termo porque é a saída, mas não sabe se é bom. E o que eu queria dizer para vocês hoje é que o bolo não precisa ser fixo. Essa é a sacada. Essa questão da teoria do bolo fixo é uma teoria errada. Por quê? Para o outro ganhar eu preciso perder e vice-versa? Não. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar o bolo. De forma que, se eu fosse ficar com 30% num bolo de um tamanho pequeno, eu vou ficar com pouco. Agora, imagina se eu aumentar esse bolo, se eu triplicar esse bolo, e eu vou ficar com 30%. Eu vou ficar com 100% daquele bolo inicial. Percebem? Então, o segredo para sair da teoria do bolo fixo é aumentar o bolo. Bom, tá legal, isso é muito bonito, mas como é que eu faço isso? O que significa isso? Bom, normalmente, quando a gente vai para uma resolução de conflitos, para uma negociação, a gente tende a abordar aquele problema que a gente tem e ficar em cima dele. Então, vou dar um exemplo. A gente vai para um cliente e vai com pedido de aumento de preço por causa de uma variação econômica, o que quer que seja. E aí a gente começa a discutir aquela questão daquele aumento. Eu preciso de 3, 4, 5%. E o bolo é aquele 5%. E a gente fica restrito àquele bolo. Agora, eu pergunto, por que ficar restrito àquele 5%? E se nós trouxermos outros fatores para a mesa de negociação? Ora, eu preciso dos 3%, então tá bom. Agora, e se eu agregar a esses 3% algumas ideias de redução de custo, por exemplo? E se eu agregar a esses 3% o potencial de um novo produto que eu vou ganhar? O que eu estou fazendo quando eu começo a adicionar esses fatores externos? Eu estou aumentando o bolo. Quando eu aumento o bolo, as coisas ficam diferentes. Por quê? Eu começo a ter opções maiores do que eu tinha quando eu estava focado naquele bolo exclusivamente. Então, qual que é a dica? Aumente o bolo. E eu acho que aqui todo mundo já teve negociações, principalmente na parte profissional, onde você acaba agregando um novo produto, onde você acaba agregando alguma alteração naquele produto. Com isso, o que você faz? Aumenta o bolo, de forma que você consiga, com um bolo muito maior, atender as duas partes. Então, não foquem, não se limitem àquele bolo naquela negociação. Quando vocês estiverem preparando a negociação, e a gente vai falar bastante de preparar a negociação, porque isso é fundamental. Quando vocês estiverem preparando a negociação, pensem em como vocês podem aumentar aquele bolo. Isso vai dar para vocês uma versatilidade de alternativas dentro de uma negociação, de uma resolução de conflitos enorme. E isso não é só no campo profissional, não. No campo pessoal é a mesma coisa. Quando você, dentro daquele conflito que você tem na sua casa, com um familiar, com um ente querido, quando você começa a trazer outras alternativas para aquele problema que está se discutindo, você passa a ter uma visão diferente, uma visão mais ampla.
E até por isso saber os interesses do outro lado é fundamental. A gente fala demais de interesse, né? Mas é fundamental. Por quê? Sabendo o interesse real, você consegue aumentar o bolo para atender especificamente aquilo que a pessoa precisa. Então isso é fundamental. Então a dica do dia é: aumentem o bolo. Tem como, não é difícil, é só uma questão de se trabalhar com antecedência. Então, trabalhem no bolo.